Em geral, quando pensamos sobre a Bíblia e como ela foi escrita, nós esquecemos de fazer uma pergunta que está por trás dessa aí, que é sugerida para quem a Bíblia foi escrita. E essa pergunta é: para quem Deus falou? Se foi registrada a palavra, é porque antes já Deus falou com alguém. Vamos pegar como exemplo o nascimento de Jesus. Deus falou para uma série de pessoas sobre esse nascimento. Para começar, falou com uma moça de 15 anos, que teria que passar, no contexto dela, o vexame de engravidar sem ter casado. Pior, ela era noiva já do José. E ela ouviu o anúncio de Deus de que ela teria um filho, e esse filho seria Jesus. Deus falou ao noivo, ao José, homem formado, responsável, de casamento contratado, avisando o que aconteceria com ele. Não só isso, Deus falou, por exemplo, aos pastores no campo, mandou a notícia de que o Salvador tinha nascido. Deus vai ali, se humilha para mandar anjos falarem com os pastores sobre esse nascimento. Deus anunciou esse nascimento a outras pessoas, como por exemplo ali no templo tem Ana, uma senhora idosa, pelo menos 84 anos, que está esperando o nascimento do Messias. Lá no templo também, quando Jesus foi feita a sua circuncisão, os pais o levaram para o templo e lá estava Simeão. Simeão, um ancião também, em conexão íntima, relação íntima com Deus, tinha sido orientado por Deus, Deus tinha falado com ele para ele ir para o templo naquele dia. E lá ele se encontra com o Filho de Deus. E ele pode exclamar, quase que num cântico, agradecendo a Deus que agora ele pode descansar em paz porque viu o Filho de Deus que nasceu. Deus se revelou lá aos magos do Oriente, falou com eles, deu orientações para que eles viessem ver o nascimento de Jesus. E o incrível é que Deus tentou falar inclusive com Herodes, tentou avisar que o Filho de Deus tinha nascido, mas Herodes não aceitou essa palavra. Então, depois que essas coisas aconteceram, que Deus falou para essas pessoas, elas foram registradas. Por quê? Porque havia mais pessoas que precisavam saber disso. Havia mais pessoas interessadas nessas notícias. Mateus tem todo um público-alvo para contar a história do nascimento, da vida, da morte e ressurreição, ascensão de Jesus. Marcos tem um público. Lucas direciona especificamente a sua história a alguém que está interessado em ouvir. João tem o seu público. Depois que Deus falou, houve pessoas que registraram e mandaram a pessoas em contextos específicos aquelas notícias. Não só isso, os apóstolos levaram essa notícia da ação, da intervenção de Deus no mundo para muitas regiões e muitas igrejas foram fundadas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fundou talvez dezenas de igrejas nas suas viagens e levou essa palavra. E depois sentiu a necessidade de escrever para essas igrejas e mandou essas cartas que foram reconhecidas depois como palavra de Deus direcionada para essas pessoas. Deus falou nesses mais diversos contextos, às pessoas nas mais diferentes condições. Pessoas que não conheciam o avião, o trem, não tinham internet, não tinham exames médicos para fazer como, por exemplo, nem o raio-x eles tinham. Não tinham ultrassom para descobrir o sexo do bebê, a não ser quando o anjo anunciava para a mãe que na barriga dela tinha dois piás, dois garotões ali brigando. Não tinha uma série de coisas, mas a palavra foi dirigida para essas pessoas. E o incrível é que não há texto antigo mais relevante para o mundo de hoje do que a Bíblia. Eu sou testemunha, por exemplo, do que é capaz uma verdade que é registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, como dizem outras versões. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu sou testemunha, eu vi incontáveis pessoas entregarem a sua vida a Cristo, começarem esse relacionamento pessoal com Cristo, e a vida dela ser marcada completamente e profundamente.
Eu vi homem, pai de família, envergonhado no dia do batismo, com a esposa virando o rosto para trás, lembrando do fato que tinha traído a sua esposa. Estava dizendo ali em público que ele estava arrependido, restaurando o seu relacionamento com a sua família e sendo batizado naquele dia. Portanto, a Bíblia foi escrita para pessoas daquela época, direcionada àquelas condições em que elas viviam, e é aplicada perfeitamente a pessoas de todas as raças, de todos os povos, de todas as condições sociais no dia de hoje também.